Que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe neste momento de reflexão. Amém. Hoje nas leituras, nós vemos várias formas, de que Deus ele tem anunciado o seu Evangelho. Um Evangelho de que nós somos também testemunhas, de que nós também anunciamos. A exemplo do apóstolo Paulo, que na carta aos Romanos ele diz: eu Paulo, servo de Cristo. Todos nós, a partir da nossa fé, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser servos de Cristo. E nós continuamos a anunciar aquilo que também Paulo anunciava: a mensagem do nascimento do Salvador. Uma boa notícia, uma notícia que muda a vida de muitas pessoas, uma notícia que traz algo de diferente para a vida das pessoas. Quando nós estamos, por exemplo, diante de uma situação de morte, como é consolador a fé em Cristo, como é consolador crer na ressurreição dos mortos, tudo aquilo que Cristo conquistou por nós. Mas aquilo que ele conquistou lá na cruz inicia-se num ponto específico. Onde foi? A gente pensou na manjedoura, com certeza. Começou na promessa de Deus lá atrás. Esse Deus que nós ouvimos hoje, o Salmo 24, falando de um Deus criador, e nós neste culto campal, onde podemos olhar ao nosso redor e perceber a natureza criada por Deus. Olha que imagem bonita que nós temos aqui. Tudo isso, obra das mãos de Deus. Não é algo que aconteceu por acaso, não foi um acidente, mas foi algo planejado. Deus planejou a criação. E a partir da queda, ele planeja também a salvação. Uma salvação que, assim como a criação é muito bem estruturada, muito bem planejada e arquitetada, nós temos o plano da salvação também perfeito. Um plano que acompanha a história da humanidade. E que em determinado momento Deus escolhe um povo para que ali, daquele povo, do tronco de Jessé, a raiz de Davi, nasça o Salvador. E isso, o profeta Isaías, ele anuncia ali também para o rei Acaz. Eles que estavam passando por um momento turbulento, era briga para tudo quanto era lado, era exílio para cá, depois uma guerra ali, era uma confusão que eles estavam vivendo. E ali no meio disso tudo, o profeta Isaías, ele ali diz que de uma virgem nascerá o Emanuel, o Deus conosco. E esta promessa que se cumpriu, como nós ouvimos hoje também no Evangelho, todo o passo a passo do plano da salvação sendo executado no momento exato, de acordo com a vontade de Deus. Nós vivemos o período de advento, um período de preparação, um período onde nós preparamos o nosso coração para receber o nosso Salvador, a vinda do Messias, o Deus que se fez carne, a preparação para a vinda do nosso Rei, como também é dito ali no Salmo 24. Mas muitas vezes nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo de toda essa história, porque nós olhamos para a criação e olhamos para a grandeza e a beleza da criação e percebemos que, apesar da criação ser algo maravilhoso, Deus ainda está acima e é muito maior. Quando nós olhamos todas as promessas que foram ditas
para os seres humanos. E de repente tudo isso se cumprindo, muitas vezes, a exemplo de José, nós ficamos com medo. Ficamos com medo do que está acontecendo. Quando nós olhamos para a chegada de um rei, nós pensamos muitas vezes nos reinados que nós temos aqui neste mundo. Como geralmente são os reinados? Como se fosse uma ditadura, né? O rei manda, o povo obedece, pronto, e acabou. Mas o reinado de Cristo, ele é diferente. Ele tem um aspecto diferente. E nós, como cristãos, nós sabemos que o reinado de Cristo não é um reinado de uma ditadura, mas é um reinado diferente. E por isso, pessoas podem cantar e se alegrar. A exemplo de uma música, toca essa música aí. Quem souber pode cantar junto. É gostoso cantar, não é? Não é uma música que foi composta por luteranos, mas composta por cristãos que conhecem também a história da salvação, conhecem muito bem, né, o plano de que Deus, né, tem realizado e que Ele tem anunciado. Mas a pergunta: é fácil essa frase, vem reinar em mim, Senhor? É fácil hoje em dia? Está sendo fácil para vocês? Está sendo fácil para vocês terem Cristo como o Rei de vocês hoje? Uma música dessa que é bonita, o ritmo dela é gostoso de cantar, né? Bater palma. Mas é confortável quando a gente está aqui, num grupo, na igreja. Mas, e nos outros dias, ou nos outros momentos da nossa vida? É fácil a gente pegar uma música dessa, por exemplo, assim, a gente está na fila do banco, por exemplo. Hoje não tem muito mais, que resolve tudo pela internet, né? Mas, sei lá, a gente está na fila do supermercado, e a gente começa lá, vem reinar em mim. É fácil? Ou a gente fica às vezes meio envergonhado? Eu tenho um pouco de vergonha. Não é fácil. Não é fácil a gente demonstrar a nossa fé. Não é fácil a gente demonstrar aquilo que nós somos.
Tem um outro momento aqui sobre o meu pensar. Tudo o que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Aqui refletir não é refletir, pensar sobre, mas é refletir como um espelho. E aí o Salmo, ele vai falar, o Salmo 24, ele vai falar de mãos limpas e coração puro. Na outra tradução, na Nova Almeida Atualizada, mãos limpas e coração puro. Por quê? Nós conseguimos separar as coisas? Nós conseguimos separar aquilo que nós fazemos com aquilo que nós pensamos? Não. Então todo o nosso ser reflete como um espelho aquilo que nós somos, aquilo que nós cremos. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Muitas pessoas cantam: tu és para mim mais que tudo aqui. Mais que tudo o quê? Mais que tudo aqui nessa vida. Mas e aí nas nossas ações, nos nossos pensamentos? A gente consegue manter esse tu és para mim mais que tudo aqui? Não, a gente não consegue. E isso acontecia com o povo de Israel lá atrás também. Eles não conseguiam ficar firmados nas promessas de Deus. E aí a gente pensa: poxa vida, então a gente está lascado, né? A gente está lascado se a gente não consegue refletir a nossa fé de uma forma perfeita. Se a gente não consegue refletir para outras pessoas aquilo que nós cremos. Muitas vezes, no ambiente de irmãos na fé, nós somos como espelhos bem polidos, que refletem a nossa fé de uma forma perfeita. Aí a gente vai indo, né, para as outras atividades da nossa vida, parece que esse espelho vai embaçando, né? Parece que esse espelho não vai mais refletindo. Isso somos nós. Somos seres humanos imperfeitos, que não conseguem ter as mãos limpas, que não conseguem ter o coração puro. O único que teve as mãos limpas e o coração puro foi aquele que nasceu numa manjedoura, que nasceu lá naquela estrebaria. E quem trabalha aí com gado, por exemplo, sabe que o esterco de boi cheira forte, né? Será que hoje a gente deixaria uma criança nascer no meio lá do curral, com aquele cheiro forte de esterco? A gente, claro que não. Leva no hospital, onde tem, né, tudo limpinho, né, tudo ali os cuidados médicos. Mas Cristo, ele não nasceu ali numa estrebaria para que a gente tivesse pena dele. Cristo não nasceu numa estrebaria e foi colocado num coxo onde os animais comiam ali o seu feno, a sua comida, não para que a gente tivesse pena dele, mas ele fez isso para mostrar que o reinado dele é diferente. O reinado de Cristo não é um reinado de pompa, de glória, simplesmente por uma ditadura, mas o reinado de Cristo, ele é glorioso, porque ele se fez pobre, habitou entre nós, para nos dar perdão, para nos dar vida e para nos dar a salvação. Nem sempre a gente vai conseguir refletir todo esse amor de Deus, mas Deus, ele não arranca esse amor do nosso lado ou de nós. Como é que a gente fala com as crianças? Se você se comportar durante o ano, no final do ano tem um presente. Deus não coloca condições no presente que Ele concede a cada um de nós. Ele mostra que Ele fez, planejou, arquitetou tudo de acordo com a sua santa vontade. Um menino que nasceu lá naquele curral, onde estava ali mal cheiroso, aonde não tinha luxo nenhum, ele mostra a grandeza do amor de Deus, que cumpre todas as suas promessas. Durante esse ano de 2022,
Deus nos acompanhou, Deus esteve ao nosso lado, Deus nos abençoou. Neste próximo ano de 2023, Ele continuará ao nosso lado, continuará anunciando a nós, aqui no grupo da igreja, o seu amor, a sua misericórdia e o seu perdão, para que nós possamos, a cada dia, com as nossas dificuldades, com os desafios e os obstáculos que o mundo nos oferece, mesmo de uma forma imperfeita, mesmo que o espelho esteja meio embaçado, nós possamos refletir com as nossas ações, com as nossas palavras e os nossos pensamentos, o grande amor de Deus por nós. Que possamos olhar para Cristo e assim, também como o apóstolo Paulo, sempre em suas saudações, ele diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que a nossa vida seja sempre uma vida que reflita o amor, a graça e a paz deste nosso Deus, para nós e para as outras pessoas. Amém.